Olá, estamos dando início a mais uma mensagem para você. A palavra de Deus, ela diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu irmão e minha irmã, isso aqui é um exemplo. Toda construção, para ela se tornar uma construção firme, uma construção que não vai ter problema, uma construção que não vai ter rachadura na sua parede, essa construção, ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter colunas, ela tem que ter brocas, que alcance uma estrutura firme, que alcance uma rocha que possa dar sustento a essa construção. Então aqui diz assim, Jesus assemelha essa situação como uma casa. Aquela pessoa que vive a palavra, que procura entender a palavra, que procura praticar a palavra, tudo aquele pouquinho que ela vai aprendendo, ela procura viver, ele faz um exemplo a uma construção. Só que essa construção que o Senhor Deus fala é na vida espiritual. Ele compara a nossa vida espiritual com uma casa firme ou uma casa frágil, uma casa sem rachadura ou uma casa com muitas rachaduras. E aqui diz assim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E ele faz uma comparação também com uma casa que se constrói numa areia, sem alicerce, sem colunas, sem brocas, sem estrutura aonde ela está construída. Ele assemelha esta casa e diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua ruína. Ele diz assim, uma casa que ela é construída sem uma base que dê sustento a essa casa vai ser prejudicada. Então ele faz uma comparação à nossa vida. Quando nós temos uma vida e temos por base a construção da nossa vida naquilo que achamos, sem base nenhuma na palavra de Deus, quando virem as chuvas e combaterem aquela casa, quando virem os problemas de frente conosco e nos combater, nós não vamos suportar. Quando surge aquele problema, às vezes, do casamento, a pessoa não vai ter sustento para manter aquele casamento se ela não estiver vivendo uma vida corrigida, construída na palavra. Se surge um problema na saúde, a vida dela tem que estar construída na palavra. Se surge um problema em qualquer área da vida dela, essa vida, essa casa espiritual, tem que estar construída na palavra. Então, muitas pessoas, elas, quando chegam na igreja, automaticamente se libertam, abandonam aquela vida que estavam vivendo. E o que mais acontece? Nós temos que olhar para todas as áreas da nossa vida. A pessoa abandona o vício, abandona a prostituição, abandona o pecado, mas da nossa boca também sai pecado. Jesus disse assim, mal não é o que entra, não é o que sai da boca, mal não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Aqui, a palavra de Deus diz assim, olha só, aqui em Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meus
amigos e minhas amigas, muitas das vezes com a língua, a palavra de Deus diz que ela é um fogo, como um mundo de iniquidade. Se você risca um palito de fósforo, ele forma uma labareda pequenininha, tamanho de uma língua. Mas se você lançar esse fogo, essa língua de fogo desse tamanho, numa floresta, ela vai queimar hectares e mais hectares de mata, causando então uma destruição naquele local onde aquela língua de fogo foi jogada. E muitas das vezes a pessoa olha para aquilo que ela era e vê que a vida dela teve uma mudança, mas às vezes ela não mede aquilo que tem saído da sua boca. Jesus disse que mal não é o que entra, não é aquilo que nós comemos, mas é aquilo que sai da boca, é aquilo que falamos. Uma pessoa, através de um comentário que não tem base na verdade em relação à vida de alguém, essa pessoa pode causar uma grande destruição. Muitas das vezes na área profissional, quando se ouve uma mentira de alguém e nós passamos a dar vida, a alimentar aquela mentira, e de repente aquela mentira vem causar, muitas das vezes, até demissão de uma pessoa, por causa da língua, de um pequeno comentário, destrói a vida profissional de uma pessoa. Muitas das vezes isso é num casamento, é numa vida relacionada à vida espiritual. Se cria uma mentira de uma pessoa, a pessoa passa a ter até uma depressão, até ia ter um suicídio, por culpa de um membro do corpo, por culpa da língua. Aqui mesmo, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoando os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água margosa? Meu irmão, daquela boca que nós usamos para adorar a Deus, quando for para sair algo que destrói a vida de alguém, algo que vai produzir um mal, nós não devemos deixar que a nossa língua venha a ser usada, que a nossa boca venha a ser usada para esse fim. E sim, para quê? Como a palavra diz aqui, como a palavra diz aqui, que diz assim, olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça os que a ouvem. E Jesus completa dizendo assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, meu irmão, nós devemos pesar tudo que sai da nossa boca. Devemos usar a nossa boca, a nossa língua, para evangelizar, para falar do amor de Deus sobre a vida das pessoas. Então eu deixo esse recado. Quando você for para falar algo da vida de alguém, fala algo que edifica, algo que faça aquela pessoa crescer, algo que quando a pessoa ouvir, ela diz assim, graças a Deus, é o que está escrito aqui. Fique com Deus então com mais essa mensagem e vamos continuar construindo em nome de Jesus.